Boa tarde, estamos apresentando o Jornal do Ano. Eu sou Giovana. Eu sou o Miguel. As notícias aqui apresentadas ocorreram há algumas semanas. Exército e GDF definem ações de segurança para a Copa do Mundo 2014. O Exército e os órgãos de segurança do Distrito Federal se reuniram hoje para definir os últimos detalhes do planejamento das ações de segurança que serão adotadas no período da Copa do Mundo, de 12 de junho a 13 de julho. Pelo cronograma, o Exército atuará na prevenção a eventuais ataques terroristas e na proteção das estruturas consideradas estratégicas, como aeroporto, estádio, hotéis e estações de energia e no deslocamento de seleções. Já está definido que o jogo entre Goiás e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro será no estádio Mané Garrincha, no dia 18 de maio, servirá de teste para o esquema de segurança. Além disso, os grupos de coordenação do Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional farão 2 operações de preparação, entre os dias 16 e 21 de maio e 2 e 6 de julho. Serão adotados os mesmos procedimentos previstos para os dias do Jogo do Mundial. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Há algumas semanas atrás, o Dia do Trabalho foi um feriado que teve um bom destaque. Em 1989, a história do Dia do Trabalho começou na França e teve uma grande consolidação no Brasil. Comemorado no 1º de maio, o Dia do Trabalho, ou do Trabalhador, é uma data comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Nessa mesma data, em 1866, ocorreu uma grande manifestação de trabalhadores na cidade americana de Chicago. Milhares de trabalhadores prestavam contra as condições desumanas do trabalho e enorme carga horária pela qual eram submetidas, 13 horas diárias. A greve paralisou os Estados Unidos no dia 3 de maio. Houve vários confrontos dos manifestantes com a polícia e no dia seguinte, esses confrontos se manifestaram com resultados de morte e diversos manifestantes. As manifestações e os protestos realizados pelos trabalhadores ficaram conhecidos como a Revolta de Haymarket. Em 1889, no dia 20 de julho, em Paris, a central sindical chamada Segunda Internacional
instituiu o mesmo dia das manifestações como data máxima dos trabalhadores organizados para assim lutar pelas 8 horas de trabalho diário. Em 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou a jornada de trabalho de 8 horas, a proclamação de 1º de maio como o feriado nacional. Após a França estabelecer o Dia do Trabalho, a Rússia foi o primeiro a adotar a data comemorativa em 1920. No Brasil, a data foi consolidada em 1924 no governo de Arthur Bernardes. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Meu nome é Ana Paula, tenho 16 anos e estou muito perto de uma grande conquista. Eu estou no 3º ano do ensino médio, estudo no Joaquim Murtinho, em Campo Grande, e é nesse espaço que eu escolhi me dedicar ao meu sonho. O sonho é entrar numa faculdade de arquitetura. De manhã a gente vem para a escola normal, né? E à tarde tem aula de cursinho. Os professores estão sempre disponíveis para ajudar a gente. Nos últimos anos, o ensino público do nosso estado melhorou demais. Falo que eu estudo em escola pública, eu tenho orgulho. A escola é a altura do meu sonho. Ela é a altura. A Ana Paula e outros 290 mil estudantes em Mato Grosso do Sul estão conquistando novos horizontes. Hoje eles contam com apoio extraclasse, escolas modernas, material escolar e uniformes gratuitos. Essa é uma conquista da Ana Paula e de todo o nosso estado. Mato Grosso do Sul. Novas conquistas, novos horizontes. Dólar fecha em alta em dia de decisão do Copom. O dólar fechou em alta frente ao real nesta quarta-feira, acompanhando o avanço da moeda dos Estados Unidos no exterior e com investidores aproveitando as fortes quedas recentes para comprar divisas. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide nesta quarta a nova taxa básica de juros do país. O mercado espera uma nova elevação para 11%. A moeda americana terminou o dia vendida a 3% maior. Em março, a divisa norte-americana acumulou queda de 3,22%, maior baixa mensal em 6 meses, pressionada pelo quadro de entrada de recursos externos no Brasil, atraídos pelos altos rendimentos proporcionados pelos juros elevados. Isso alimentou avaliações de que o nível de R$ 2,25 pode se mostrar um piso informal. A tese aqui, apesar de ajudar no combate à inflação, o dólar mais barato tende a prejudicar as exportações e, portanto, desagradaria o governo. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência. A decisão da Rússia de intervir na crise da Ucrânia tem despertado reações no mundo todo. O presidente americano Barack Obama fez uma proposta de dar fim à crise. Tendo segundo informação da Casa Branca, ele pediu aos russos que suas tropas da Crimeia retornem às bases no Mar Negro. Em troca, seria criada uma missão internacional de monitoramento para proteger os direitos dos grupos étnicos russos na região. Comentou, foi discutida por Obama para a chanceler Angela Merkel em um telefonema na terça-feira, até o momento que Kremlin não comentou publicamente a oferta de Obama. A proposta foi feita em antecipação ao encontro de Paris, na França, entre o secretário de Estado americano John Kerry e o ministro entre Relações Exteriores russos
Sergei Lavrov. Kerry já havia descrito a intervenção da Rússia como um ato descarado de agressão e uma violação de lei internacional, em violação da Carta das Nações Unidas. Em coletiva, na terça-feira, ele acusou Moscou de esconder suas verdadeiras intenções na Ucrânia, por meio de intimações e falsidade. A Rússia, por sua vez, afirma que quer proteger os direitos humanos dos cidadãos russos na Ucrânia. Mas a justificativa para enviar tropas para a região da Crimeia, será que faz algum efeito? Entenda. Qual será o interesse russo na Crimeia? A Rússia tem uma ligação histórica com a península desde que a época de Catarina a Grande do século XVIII. Quando os russos conquistaram o sul da Ucrânia e a Crimeia, tomando a região do Império Otomano em 1954, a Crimeia foi presenteada com a Ucrânia, tendo o líder soviético Nikita Khrushchev, de origem ucraniana. Apenas 10 anos, Joseph Stalin tinha deportado toda a população tártara da Crimeia. Cerca de 300 mil pessoas sob a acusação de cooperação com a Alemanha de Hitler. Quando a Ucrânia conquistou a independência em 1991, o presidente russo Boris Yeltsin aceitou que a Crimeia continuasse parte da Ucrânia, com a frota russa no Mar Negro permanecendo em Sevastopol, alugando instalações do governo ucraniano.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีAvião da Malásia desaparecido teria mudado de curso a oeste. Os militares da Malásia disseram acreditar que o avião desaparecido há quase 4 dias
voou centenas de quilômetros para o oeste, depois de ter feito o último contato com o controle civil de tráfego aéreo na costa leste do país, disse um alto funcionário a Reuters nesta terça-feira. Em um dos mistérios mais intrigantes da história recente da aviação, uma grande operação em busca do Boeing 777 da Malaysia Airlines, até agora não encontrou nenhum vestígio da aeronave, ou dos 239 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. As autoridades malaias haviam dito previamente que o voo MH370 desaparecera cerca de 1 hora depois de decolar de Kuala Lumpur, rumo à capital chinesa, Pequim. Sem contar, no momento em que perdeu o contato com o controle de tráfego aéreo civil, o avião estava mais ou menos no meio do caminho entre a cidade de Kota Bharu, na costa leste da Malásia, e o extremo sul do Vietnã, voando a 35 mil pés. Meu nome é Sara, eu tenho 8 anos, eu tive leucemia linfática aguda. Heróis de mentirinha ficam voando e às vezes eu não acredito nisso. Eu acredito que tem vários heróis que não querem aparecer, mas eu sei que eles existem. Você não pode olhar pra agulha, porque senão se você olhar, daí você passa mal. Mas eu falo pra pessoa assim, pra ela tentar, porque ela vai conseguir e vai ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer por causa que você tá ajudando a gente e mais outras pessoas que precisam de sangue. Muito obrigado por ter doado sangue pra mim, porque agora eu tô com saúde. Obrigado. Ajude a salvar mais vidas. Acesse dosanguepelobrasil.com.br e saiba como participar. Doar sangue é um imenso ato de carinho. E quando a gente dá carinho, ele sempre acaba voltando. Eu pensava no melhor, por causa que dizem que se pensa no melhor, o melhor acontece, né? Daí eu comecei a pensar no melhor, o melhor chegou. Carinho inspira carinho. Johnson & Johnson. Voltando com o assunto da Rússia, para saber se há bases legais de ações na Rússia. De acordo com o Memorando da Budapeste, em 1994, os Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e Grã-Bretanha concordam em ameaçar ou usar força contra a integridade territorial ou independência política da Ucrânia ou pressionar o país economicamente. A Rússia, no entanto, afirma que o envio de soldados à Ucrânia é uma visa de proteção aos cidadãos russos. Existe a maioria étnica na Rússia é autônoma da Crimeia. A frota russa do Mar Negro está em Sevastopol, cidade onde a maior parte da população tem passaporte russo. Mas os Estados Unidos insistem que não há base legal para o envio de soldados e acusa o governo russo de violar o compromisso com a soberania ucraniana. O resto do G7 é formado pelas maiores economias do mundo, concorda os Estados Unidos. Segundo os termos de acordo com a Ucrânia, a Rússia pode manter 25 mil soldados na península. Atualmente, o país conta com 16 mil na região. Qual é a resposta da Rússia às acusações? Inicialmente, a Rússia negou a desrespeito ao Memorando de Budapeste, mas o governo agora afirma que a situação da Ucrânia está piorando depois que eles chamaram de extremas radicais tomaram o poder mais do país. Segundo os russos, isso ameaça as vidas e a segurança dos memoradores.
da Crimeia e as outras regiões do sudeste do país. Os russos também afirmam que o novo governo ucraniano está pisoteando, de acordo com o 21 de fevereiro, assinado pelo presidente deposto Viktor Yanukovych. O que aconteceu com o acordo de 21 de fevereiro foi que Yanukovych fugiu de Kiev, a oposição tomou o poder. Mas o começo daquela semana está a tentar diminuir a tensão. Durante a crise, os dois lados haviam chegado a um acordo para restaurar a Constituição aprovada em 2004 e reduzir o presidente e seus poderes. De acordo com o tratado assinado por Yanukovych, os líderes da oposição e 3 chanceleres da União Europeia foram desdobrados em Kiev, fizeram com que o acordo ficasse rapidamente obsoleto e ele não foi assinado pela autoridade russa no presidente naquele momento. Essas notícias foram tiradas do site G1.